Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Que bom ver vocês aqui. Estou vendo que tem muitos jovens interessados em refletir sobre a família, casamento, coisa boa. Dizem que os jovens não estão mais se interessando pelo casamento, não querem mais casar. Estou vendo que não. Vocês estão interessados no casamento? Olha só. Então, mais ou menos, né? Sim, não sei. Uma risada boa, né? Pois é. Vocês me desculpem, minha voz hoje não está das melhores, mas vamos tentar falar. Então, mas agora, falando sério, né? Casamento é coisa boa, coisa bonita. Formar família é coisa boa, coisa bonita, abençoada por Deus, sobretudo se é feito bem, se é encaminhada bem, vivida bem, Deus está no meio, Deus abençoa. De fato, hoje nós precisamos, na igreja, de novo falar disso. E a igreja fala talvez mais do que qualquer outra instituição sobre casamento, família, porque de fato no mundo está um pouco em baixa casamento e família, né? Os números mostram que há muitos que não casam, muitos jovens, adultos que não casam, não é porque fazem opção para ser padre ou freira ou celibatário, não, porque acham que o casamento não vale a pena, que o casamento é uma fria, família já era, e cada um vai se arranjando, hoje aqui, amanhã ali, hoje é assim, casamento já foi, família já foi. Vocês também pensam assim? Não. Opa, melhorou o coral. Pois é, vocês sabem que o Papa convocou 2 assembleias do Sínodo dos Bispos para refletir sobre a família. Sabem disso, né? Já foram realizadas essas 2 assembleias, uma em 2014 e uma em 2015. Eu fui convidado a falar um pouco sobre isso aqui, e vou tentar explicar para dizer, no fundo, isso. A igreja está muito interessada na família, está querendo falar às famílias e quer falar à humanidade sobre a família, porque a igreja entende que é a sua missão, entende que é a sua missão anunciar a boa nova da família. Boa nova da família é isso, dizer que a família é coisa boa, família é coisa que Deus quis, coisa abençoada por Deus, e que existe, por isso, um jeito de fazer a família como Deus quer. Então, as 2 assembleias do Sínodo dos Bispos, que o Papa convocou, reuniram bispos do mundo inteiro, representantes, naturalmente, não todos os bispos, porque todos os bispos aí seriam um concílio, né? E os representantes dos bispos de cada país, de cada conferência episcopal, então, depende do tamanho da conferência, eram 2, 3, 4 bispos, 4 era o máximo, a não ser que o Papa convidasse mais alguém. O Brasil é a maior conferência episcopal do mundo, tinha 4 participantes, e mais algum que o Papa depois escolheu, então no fim eram 6, 7. Mas os representantes, portanto, dos bispos de todo mundo, junto com o Papa, refletiram sobre o tema, primeiramente, em 2014, como está a família? Então era sobre a situação da família, os desafios, a realidade da família no mundo contemporâneo e os desafios da realidade da família postos para a missão da igreja. E aí, durante 2 semanas, lá em Roma, eu também estive lá,
foi refletido sobre a situação da família no mundo inteiro. Foi muito bom, foi muito bonito, mas também muito preocupante, porque, primeiramente, se percebeu que em todos os povos, em todas as culturas, mesmo que não são cristãs, que não têm o cristianismo como religião de maioria, em todos os países a família é importante, é valorizada. Mesmo que haja outros jeitos de fazer família, entendeu? Quero dizer, outro jeito de fazer família, isto é, às vezes, né, existe uma família patriarcal, uma família de clã, família ainda tribal, na África tem isso bastante, ou então família onde, digamos, os pais, né, escolhem o noivo da filha, a filha vai conhecer o noivo no dia do casamento, vocês sabiam disso, né? Em algum país isso também existe ainda, né? Na Índia, por exemplo, existe em algum lugar. Porém, em todos os países o casamento é valorizado. Valorizado em termos, existe, é forma justamente de se viver, né? Mesmo quando há pressão de regimes, né? De regimes de governo que às vezes até querem aniquilar a família, que só contam com o indivíduo, com o cidadão. Chegando aos 10 anos, já 60%, 70% dos casais já descasaram, já divorciaram, já estão em outra e assim por diante. Que é uma coisa muito séria, né? Mas se isto acontecia muito em países, digamos, que não eram de cultura cristã em tempos passados, hoje acontece também em países de cultura cristã e católica. Será que acontece no Brasil também? Acontece? Acontece, infelizmente, também no Brasil, que é um país cristão de maioria e católico também de maioria. Então, significa que também no Brasil a instituição casamento, muitas vezes, é questionada, está em crise, não é levada a sério, não é valorizada. Bom, esta é uma situação. Depois, tantas outras questões que tornam difícil a família, uma porque, às vezes, as legislações dificultam a seriedade com que se deve levar a família. O Estado absorve aquilo que seriam as funções da família, até mesmo dos pais em relação aos filhos, o Estado acaba absorvendo. Quer ver um jeito do Estado absorver, né, o papel dos pais, né, na família? É quando o Estado quer que desde meio ano de idade ou até antes as crianças passem o tempo, o dia todo na creche, né, por conta do Estado ou sei lá de quem, né, não dando chance que os pais, a mãe estejam próximos dos filhos, mas sobretudo os filhos estejam próximos dos pais para receberem atenção, carinho, a educação, enfim, né? Então, é uma forma, por exemplo, do Estado querer absorver, ou então o Estado querer propor uma educação única, né? É uma forma totalitária do Estado se impor sobre o cidadão, onde tira, digamos, os direitos da família, os direitos também dos pais. Então, isso acontece. Acontece também entre nós, eventualmente. Então, isso torna, muitas vezes, difícil manter a família com o seu papel, a família com as suas atribuições e até mesmo a estabilidade, a solidez da instituição familiar. Outras vezes são os problemas econômicos, né? Problemas econômicos tão sérios que as pessoas têm tanta dificuldade para viver, para sobreviver, para trabalhar, etc., que acabam passando o dia inteiro fora de casa, dificilmente conseguem se encontrar e a família acaba sendo dissolvida por falta de convívio. Pois é, diante disso tudo, aí a Assembleia do Sínodo de 2016, 2015, 2016 é este ano, 2015, outubro do ano passado, há um ano atrás, iniciava a Assembleia do Sínodo, a segunda Assembleia sobre a Família, também estive lá, e esta Assembleia teve como tema vocação e missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea. Enfim, diante desse quadro, que é um quadro que levanta muitos problemas, muitos questionamentos em relação à família, sobretudo essa ideia
de dizer a família já foi, a família perdeu seu papel, o casamento já foi, não precisa mais, hoje é diferente. Então, diante de um contexto assim, final, a igreja se pergunta de novo, por que a igreja tem que se perguntar sobre a família? Afinal, o que a igreja tem a ver com a família? É porque a igreja se sente encarregada de fazer ressoar no mundo a voz de Deus sobre a família. A igreja tem esse papel justamente de ser a porta-voz, a anunciadora, da boa nova sobre a família. Então, diante desse quadro, a igreja se pergunta, afinal, continua válida a família? Continua válido o casamento? Que tipo de casamento? Mudou o casamento hoje? Ou continua válido o casamento como era? Pois é. E a estas questões, o Sínodo de 2015 deu a resposta através de 3 semanas de reflexão. Eram um pouco mais de 300 participantes da Assembleia do Sínodo dos Bispos, sendo o Sínodo dos Bispos, a maioria, claro, eram bispos, mas havia muitos casais, havia quem não era bispo também, haviam 60, 70 membros do Sínodo da Assembleia que não eram bispos, é claro, Pois bem, 3 semanas de reflexão, e o Papa estava presente, o Papa Francisco, o tempo todo presente, e ele escutando, O Papa convoca o Sínodo para ouvir a igreja, por isso o Papa preside, claro, o Papa preside, está à mesa, mas não fala. Tem, inclusive, eram 3 presidentes, aliás 4 presidentes delegados da Assembleia que conduziam os trabalhos, o Papa presente, ouvindo o tempo todo. E depois, no final dessa Assembleia, que refletiu, tentou responder, tentou trazer, digamos, respostas aos questionamentos postos, no final saiu um texto com as propostas da Assembleia para o Papa. Santo Padre, está aqui, o que nós produzimos, a reflexão que foi feita, as respostas, as sugestões da Assembleia sobre esse tema estão aqui no texto que foi entregue ao Papa no final da Assembleia. Depois que o Papa ouviu a Igreja através do Sínodo, o Papa falou, E o Papa falou sobre a família nesse documento. Vocês talvez o conhecem com outra cor, tem várias edições. Este aqui é das edições CNBB, tem essa cor. E qual é o documento? Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor e a família. Amoris Laetitia, título em latim, Alegria do Amor, no casamento e na família. Então, este documento que se chama Exortação Apostólica, o Papa faz uma exortação à Igreja. Em outras palavras, ele produz um ensinamento e exorta a Igreja toda, toda a Igreja. Nesse caso, não são só os bispos, os padres, não, a Igreja toda, formada de todos os batizados, que formam a Igreja. A eles o Papa se dirige, então, com este documento. Quer ver como é que começa, Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amoris Laetitia, do Santo Padre Francisco, aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos cristãos, a todos os fiéis leigos. Então, o Papa escreveu para vocês também. Será que escreveu para os jovens também? Como não? Escreveu para vocês também. E só para dizer que o Papa está pensando em vocês, esses dias saiu o anúncio, foi essa semana agora, o anúncio da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos. O Sínodo dos Bispos é um organismo da Igreja, tem a sua sede em Roma, junto do Papa, é um organismo representativo dos bispos do mundo inteiro para ajudar o Papa, a colaborar com o Papa nas questões da vida e da missão da Igreja. Então o Papa convoca o Sínodo para ouvir a Igreja através da voz dos bispos e dos outros que são convidados. E sabe qual é o próximo tema? A cada 3 anos acontece. Então o próximo vai acontecer em 2018. Qual é o tema? Opa, alguém já ouviu. Onde é que vocês viram? No Zap Zap?
Internet, onde mais? Oxe, tá bom, né? Foi longe. Isso mesmo, juventude é o tema geral, mas daí depois vai mais no específico, sobre... Sim, discernimento vocacional, e justamente para que os jovens possam realizar bem a sua vida. Então, o sínodo de 2018 vai ter como tema justamente a juventude. Será que algum de vocês também vai ser chamado a participar? De repente, né? E tal, né? Mas certamente vai ter uma porção de jovens do mundo inteiro que serão convidados a participar e também dirão a sua lá na Assembleia do Sínodo. Que bonito! O Papa, assim, olha para vocês e se preocupa com vocês. Quem de vocês foi na Jornada da Juventude na Polônia? Opa, vários. Eu também fui. Como é que eu não vi vocês lá? Era muita gente, né? Era muita gente, nem se podia pretender, né, encontrar ninguém lá, porque a coisa estava complicada, tanta gente que tinha. Pois é. Então, o Papa escreve também para vocês jovens. Mas é claro, a reflexão que o Papa faz desse documento, Amoris Laetitia, é dirigido sobretudo aos casais, às famílias, né? E, claro, há um capítulo todo que fala dos jovens, a preparação ao casamento e assim por diante. Sobre isso certamente ainda se vai falar aqui, né? Entre hoje e amanhã. Mas eu queria conhecer isto, conhecer o que Deus quer da família, do casamento, é fundamental para que nós possamos estar em sintonia com esse desígnio de Deus em relação à família. É o que a igreja tenta justamente mostrar, tenta conhecer, discernir também sobre o desígnio de Deus para a família dentro do contexto atual, né? Quando muitas vezes se nega o valor, a importância da família. E a gente pergunta, mas será que Deus esqueceu a família? Não, Deus não esqueceu a família. Deus continua querendo bem a família e querendo também, dando uma missão à família. E por isso a igreja, através da voz do Papa, através da voz de todos os que participam da reflexão sobre a família, através do olhar da fé, do querer bem a família, etc., a igreja fala. A igreja fala justamente a partir deste horizonte. A partir desse horizonte. Então, a pergunta que a gente pode fazer, para onde o Papa está apontando em relação à questão família e casamento, através do sínodo e através da exortação apostólica Amoris Laetitia, que eu não vou naturalmente aqui agora ler, porque vocês certamente têm acesso a ela, podem ler, e depois ouvir pelos temas, que os vários temas desse simpósio, né, desse encontro, eles vão abordando vários aspectos também que estão no texto da exortação Amoris Laetitia. Mas algumas questões que eu quero colocar a partir dessa pergunta: para onde a igreja aponta? Para onde o Papa está apontando justamente o rumo para a família, para o casamento? Primeiramente, eu quero situar essa preocupação da igreja com a família numa preocupação ainda mais ampla da igreja. Vocês já ouviram falar de nova evangelização? Né? Nova evangelização, a igreja está fazendo um esforço nesses últimos anos, isso não vem de ontem, né? Já há mais tempo, um esforço grande de renovar justamente a evangelização. Partindo disso que o Papa Francisco também disse, e os bispos da América Latina disseram naquela conferência que houve em Aparecida em 2007, né? Nós não realizamos ainda toda a missão. A igreja ainda não pode parar achando que já fez tudo o que podia fazer. Tem que sempre recomeçar, em cada contexto, em cada momento da história, tem que retomar a evangelização. Isso também porque se para de evangelizar, né, o povo fica analfabeto na fé e justamente nas convicções da vida cristã, né? Por isso a nova evangelização está dentro desse esforço de propor de novo, de aprofundar, de uma forma nova, ajudar as pessoas a terem um encontro com Deus, com o Evangelho de Cristo, a se confrontarem, a fazerem a sua
a sua conversão a Deus, o seu ato de fé e a viverem a vida conforme o Evangelho. Então, a preocupação com a família, a evangelização da família está dentro desse contexto mais amplo da evangelização, o que foi o tema justamente do Sínodo de 2012. 2012 teve como tema nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Ora, dá para fazer nova evangelização para a transmissão da fé cristã sem contar com a família? É difícil. É difícil. Sem contar com a família, é difícil. Por isso, a consequência lógica, para continuar a evangelizar e para evangelizar com fruto, precisamos contar com a família. Evangelizando a família vai evangelizar também. A família vai fazer o seu papel de evangelizar. Quer ver como as coisas acontecem? Olha, a gente está verificando isso também em São Paulo, né? Hoje tem muito menos gente casando do que no passado. Menos católicos casando do que no passado. Não é só porque tem menos jovens, também tem menos jovens, porque nasceram menos de um tempo para cá, né? Porém, tem muito jovem que não quer mais casar, não casa. O que acontece? Bom, não casa. Aí vem os filhos, batiza? Não, para que batizar? Não batiza também não. Depois chegaria a idade das crianças de estarem sendo encaminhadas para a catequese, a primeira comunhão e tal. Para quê? Não, deixa para lá, não precisa catequese, não precisa primeira comunhão. Crisma? Para que crisma? Não precisa de crisma. A igreja? Para quê? A gente não vai na igreja, né? A gente não precisa mais ir na igreja. O que acontece? Essas crianças depois vão casar na igreja? Dificilmente. Vão à igreja? Dificilmente. Elas vão se casarem e tiverem filhos, vão batizar os filhos? Não. E assim por diante. Portanto, no arco de uma geração, no arco de 20, 30 anos, nós retomamos o paganismo. Retomamos o paganismo. A maioria dos que eram católicos vão ser pagãos daqui a 20, 30 anos. Sem batismo, sem igreja, sem sacramento, sem nada. De vez em quando uma curiosada lá na igreja, talvez num casamento, num funeral, quem sabe lá, mas não tem mais fé, não tem mais ligação com a igreja. A família é evangelizadora. É a família evangelizada, evangeliza. Eis porque, então, a ligação do tema Sínodo da família, com o sínodo da evangelização. A preocupação da igreja com a evangelização passa pela família. Passa pela família. Então essa é uma primeira questão que eu queria destacar. Jovens, se vocês vão casar, eu espero que sim, né? Os que não vão ser padre nem religiosa, né? Vão se preparando para o casamento, preparem-se bem para o casamento. Forme uma família bonita, faça um casamento bonito na igreja, não se preocupe com tanta festa, isso não é a coisa mais importante. Faça um casamento com fé, convidem Deus para estar com vocês desde o início, faça um casamento bonito, e se depois tem filhos, pois encaminhe os filhos para a igreja, introduz na vida da igreja, vocês são aqueles que vão introduzir a próxima geração na vida da igreja. E se vocês não fizerem, não vão, não serão. Então, aí que está a questão, né? É justamente a igreja que quer contar com todos os seus filhos. E aí, de modo todo particular, com os casais, com os pais, com a família, neste mutirão de nova evangelização para a transmissão da fé cristã, claro, isso significa testemunhar a vida cristã, a fé cristã no mundo. Se isto não passa pela família, então vai funcionar assim, lá na igreja é o depósito, da fé, vai lá, se você quer praticar a religião, vai lá na igreja, mas no dia a dia a religião não tem nada mais a ver, né? Em família não tem mais a ver nada, quando a gente não está na igreja, a religião não existe, isso não vai, não vai. A igreja não é uma agência de coisa religiosa, que tem uma loja aqui, uma loja lá, se não é esta loja é outra, a gente vai de acordo com o gosto. Hoje a questão de religião e de igreja é vista muito na ótica do mercado e do consumo. A gente vai lá onde a gente gosta mais, onde a gente é atendido bem,
etc., né? Onde é mais fácil, tem mais vantagem. Então, não é mais questão de fé. Ora, isso não é a igreja de Jesus Cristo, né? Não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é formada por aqueles que têm fé, que aderem a Ele, que seguem o Evangelho, que se comprometem justamente com o testemunho de Jesus Cristo no mundo. Vós sois minhas testemunhas, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Isso sim, são os discípulos missionários de Jesus Cristo que hoje precisam ajudar, portanto, a igreja a realizar bem a sua missão. Portanto, a questão da família é questão de missão da igreja, questão de evangelização. O segundo ponto, para onde o Papa está apontando? O Papa está apontando para uma renovada valorização do casamento. Do casamento, isso mesmo. Que ficou muito, diluído o casamento em muita coisa que, de repente, a própria celebração do casamento, muitas vezes está muito diluída em fantasia, em teatro, né? Mas realmente o conteúdo da celebração do casamento acaba, né? Então, a valorização nova do casamento enquanto instituição, é importante o casamento. É importante o casamento, também no sentido social, no sentido religioso é uma dádiva, para quem tem fé, o casamento é um dom de Deus, conhecer bem esse dom de Deus, precisa se falar, de repente nós deixamos de falar do casamento, ou talvez, nós padres também, precisamos falar mais do casamento, falar da beleza, da importância do casamento, porque se nós não falamos, outro discurso vale mais daí, outro discurso se sobrepõe. Então, jovens, é isso. E o Papa está justamente dizendo, se vocês olharem a Amoris Laetitia, leiam lá o que o Papa fala de bonito, justamente, do amor, do casal, etc., a vivência do amor, a grandeza da missão do casamento, do casal, da vocação do casal. Mas o casal briga, mas o casal, etc. Olha, justamente essa é outra coisa, a gente pensa que são dois anjos que casam, Olha, e até os anjos brigaram no céu, Vocês viram, Olha, a ideia de um casamento ideal, não existe esse casamento ideal, Então, vocês também se preparem para casar com uma pessoa de carne e osso, De carne e osso, uma pessoa real, que tem seus defeitos, tem suas virtudes, mas uma pessoa real, com a qual é preciso aprender a viver e fazer caminho os dois juntos. É porque muitas vezes se idealiza o casamento demais, como fosse aquele céu na terra. Depois, quando vê, não é aquilo, frustrou a expectativa. Então, essa questão justamente, o Papa também fala, é preciso aprender a conviver nos primeiros anos de casamento, coisa fundamental. Tem um capítulo todo que fala do acompanhamento da igreja dos jovens casais, porque os primeiros anos do casamento são fundamentais para dar rumo e direção ao casal ao longo da vida, porque se começa mal, dificilmente ele vai terminar bem, Agora, se começa bem, tem chance de dar certo, e tem muita chance, Pois bem, o Papa fala então disso, e é uma das questões importantes da missão da igreja, portanto, anunciar a boa nova, o evangelho do casamento, do amor humano, entre um homem e uma mulher, conforme está nas origens, que Deus os criou e os chamou e os destinou para serem um para o outro, e os abençoou e viu que era bom, aliás, muito bom. Vejam lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, depois que Deus criou o homem e a mulher, deu uma descansadinha, olhou assim, estava cansado, eu acho, e Deus viu que era tudo muito bom, estava contente com o que fez. Então Deus estava contente com o homem e a mulher, também com o casamento. Pois bem, outra questão que se põe então a partir do sínodo e das palavras do Papa: preparar bem o casamento, preparar bem a família.
Olha, é claro que existe uma atração natural, existe um instinto e tudo mais. Porém, se isto não acontece de forma humana e, portanto, os humanos não são conduzidos apenas pelo instinto, mas os humanos também são conduzidos pela inteligência, pela vontade bem educada, portanto, pela virtude, pela orientação segundo bons valores, boas direções, né? Então, preparar bem o casamento é fundamental para dar certo no casamento e para poder também se viver bem a vida de família. E aí, a questão da preparação do casamento, mamma mia, quanta coisa, né? Quanto você tem que fazer? Olha, as pessoas estudam quanto para pegar uma profissão, né? Para ser médico, estuda quanto? Para ser engenheiro, para ser dentista, para ser padre, para ser... Escuta, e para casar? Para casar a gente acha demais aquela preparaçãozinha. Aquela preparação, de repente, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou de uma tarde, ou de 2 dias. É demais. Meu Deus do céu. É claro que não é esta a única preparação do casamento. É o namoro, o tempo do namoro, do noivado, também é preparação para o casamento, né? Porém, existe preparação e preparação, né? Pois bem, a preparação para o casamento, pede o Papa, que seja realmente alguma coisa séria, onde se dá a instrução, orientação segundo valores, da vivência, da afetividade, da sexualidade, do amor, do projeto da vida, do casamento e assim por diante, da família. Então, um capítulo importante, precisamos voltar a falar mais da preparação do casamento e da vida da família. Se não se prepara, a coisa depois improvisada não vai dar muito certo, né? Então, este é um dos motivos também das preocupações do Papa e da Igreja. E não podemos esperar muito frutos se nós não preparamos bem o terreno, né? Se nós não preparamos bem o terreno. O terreno é justamente essa preparação que, naturalmente, não necessariamente é um curso que tem que ter um diploma, não se trata disso. Há uma preparação humana, antes de tudo, né? A preparação humana das virtudes humanas, do caráter, da educação, da vontade, do conhecimento das pessoas, conhecer-se, conhecer o outro, conhecer a outra, conhecer profundamente, e também conhecer qual é o desígnio de Deus sobre o casamento e a família, Vocês sabem que tem às vezes noivos, né, que chegam para o padre e dizem assim: precisa dizer aquelas palavras lá, aquilo não pode deixar de lado não, né? Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza. Aquilo já não era, não. É porque as pessoas veem no filme, né, de Hollywood, sei lá de onde essas coisas são tudo meio, trocadas, deixadas de lado. E pensam que o filme quer a verdade, né? O filme é fantasia pura, não olhe para o filme. Pior é que querem fazer o casamento também imitando o casamento que está lá no filme. Ixi, nossa. Aí os padres sofrem na igreja para conseguir, ajustar as coisas, porque querem fazer um casamento hollywoodiano na igreja. Mamma mia, né? Quanta coisa desnecessária, né? Desnecessária. Uma boa preparação pessoal, investir bastante nisso, isso seria muito mais importante, né? Muito mais importante do que uma festa assim hollywoodiana, do que depois só sobra dívida, né? Dívida para pagar por muito tempo, né? Outra coisa que o Papa está nos indicando, já falei do acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial. Diante da situação muitas vezes tão problemática dos casamentos, das famílias arrebentadas, desarranjadas, casamentos que se desfazem, que se refazem e assim por diante, né? Isso também entre os católicos, né? E é uma situação de fato. O Papa chama atenção e diz: olha, nós temos que olhar com mais carinho para estas situações, porque são a realidade. A realidade, não porque assim esteja bem, não, é a realidade que é assim. Então nós vamos ter que ver essa realidade objetivamente e ver como nós podemos ajudar mais.
Não basta dizer, olha, tem que ser assim, assim, assim. A realidade, de repente, depois as pessoas estão em outra. Daí temos que ir até onde estão as pessoas para tentar ajudar a fazer o caminho que é possível elas fazerem. E nesse caso, muitas questões problemáticas dos divórcios já feitos, das segundas uniões, terceiras uniões já feitas, e assim por diante, e vai por aí, tantos problemas, né? Mas são casais, são pessoas que querem continuar a pertencer à igreja e têm, claro, têm o direito de pertencer à igreja, são cristãos, são católicos, são batizados, não estão excluídos da igreja. Então, é uma primeira palavra, né? Os casais, as famílias que têm situações irregulares, vamos usar a palavra, alguns não querem usar, mas a palavra é esta mesma, né? Situações irregulares em relação à norma da igreja. Pois é, elas não estão excluídas da igreja. E por isso, o Papa justamente devem continuar a viver, a participar da igreja, a participar da vida da igreja. De muitas maneiras. Podemos casar também? Depende, de repente até dá para casar de fato. Por isso, um serviço todo que o Papa está incentivando é justamente de verificação dos casamentos desfeitos, se ali houve de fato um verdadeiro casamento, se não houve algum fato de nulidade. Que existem muitos casamentos que são nulos, que se faz, mas não são verdadeiros casamentos, de acordo com a norma da igreja. E por isso a igreja, o Papa incentiva que haja um serviço de verificação, isso se chama processo de nulidade matrimonial, de verificação das situações matrimoniais, digamos, problemáticas, para ver se ali há a possibilidade de ajudar essas pessoas a conseguirem então uma declaração de nulidade do casamento e poderem fazer um verdadeiro casamento. E isto, o Papa pede muito que as dioceses, em todo o mundo, se organizem para terem o seu serviço jurídico, canônico, os seus tribunais eclesiásticos, para poderem ajudar os casais que vão procurando a igreja, que querem, padre, será que a gente pode casar de novo? A gente está em segunda união, etc. Será que nós podemos casar de novo? Sabe que a igreja não aceita, não faz o divórcio, não é porque a igreja não aceita, não, é porque Jesus deixou claro lá, o casamento verdadeiro não se desfaz, é o que Deus uniu, o homem não separe. Às vezes é preciso ver se Deus uniu mesmo, então é aí que está, o processo de nulidade para ver se Deus uniu mesmo, Então, para a igreja ser fiel a Jesus Cristo, a igreja não tem o divórcio, porém tem essas situações de nulidade, onde de fato a gente deve dizer, Deus não uniu não. Portanto, separem-se onde Deus não uniu e querem fazer uma união verdadeira, então procurem fazer um casamento verdadeiro. Por outro lado, tantas pessoas que estão em situações irregulares gostariam também de participar da comunhão, etc. Será que pode? Será que não pode? Pois é. Então, ali que está o sacramento da comunhão, é um sacramento que significa a união com Cristo e o casamento, esta imagem da união de Cristo com a igreja. Agora, se o casamento se rompeu, ali tem uma falta muito séria que também desconfigura justamente o significado da participação na Eucaristia, e por isso a participação na comunhão não é bem assim. Também isso pode acontecer, mas precisa ser bem verificado. Então o Papa diz, gente, padres, bispos, vamos lá, leigos que podem ajudar, vamos ajudar as pessoas que estão com muita vontade de participar também da comunhão, para ver se há jeito, se existem condições. E aí então ele vai apontando justamente o que precisa fazer: acolher, acompanhar, discernir. E uma outra palavra que ele usa é a palavra integrar. Mais importante que tudo, muitas vezes, antes de dizer pode, não pode, é integrar de novo as pessoas na igreja, que tantas pessoas que tiveram problemas no casamento se afastam da igreja e dizem, a igreja não tem mais lugar para mim, a igreja, eu não posso mais ir à igreja, eu estou fora, e não é verdade. Por isso o Papa diz, vamos reintegrar de novo essas pessoas. Há muito de espaço para todos na igreja. E mesmo quem está em situação de pecado não está excluído da igreja, não está excluído da igreja. Ele é convidado a acompanhar a vida da igreja, claro, fazer um processo de conversão, se reconciliar e consertar tudo que é possível consertar, mas muita coisa às vezes não consegue consertar.
consiga acompanhar mesmo assim a igreja naquilo que é possível, né? Então, não deixar de viver a fé. E aí o Papa pede para a igreja toda ter uma atenção muito especial às situações problemáticas, né, para ajudar as pessoas a viver tudo que podem na fé, na vida familiar, até mesmo no casamento, e para que elas não se excluam e nem sejam excluídas da vida da igreja, né? Lembrando sempre que Jesus falou: eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, né? Eu não vim para aqueles que têm saúde, já têm saúde, né? Eu vim para os doentes, aqueles que de fato precisam. Então, no fundo, todos nós somos doentes, todos nós somos pecadores, e por isso o ano da misericórdia está a nos indicar isso. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, quem mais, quem menos, né? Mas os mais santos, né, são aqueles que mais se reconhecem pecadores. E Jesus até disse, né, que o justo peca 7 vezes por dia, 7 vezes para dizer muitas vezes por dia. Quanto mais nós que não somos justos, para dizer santos, né? Justo na Bíblia significa santo, né? Pois bem, uma última palavra ainda, porque o meu tempo acho que já se esgotou, né? E o Papa está indicando, para onde o Papa está indicando, portanto, uma nova preocupação da igreja com a família. Significa também isso, que a igreja mesma se entenda como família de famílias. A igreja não é só aquele ajuntado de pessoas ou de indivíduos, né? Numa cultura individualista existem só indivíduos, né? Eu, né? Não, a igreja é uma comunidade de comunidades, uma família de famílias. E aí o que o Papa está indicando: olha, vamos reatar este vínculo, este laço, igreja, família, família, igreja. A igreja se estende para dentro da família, e a família se estende para dentro da igreja. No Concílio Vaticano II, houve uma expressão bonita, e o Papa Paulo VI usou, né, depois ela entrou naquele documento pastoral, Gaudium et Spes, do Concílio, que diz assim: a igreja, a família é a igreja doméstica, ou seja, a igreja do lar, e onde tem um casal, onde tem os filhos, ainda que sejam só o casal, ali, se vivem com fé, se praticam a sua fé, Deus está no meio deles. E Jesus que disse: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, onde estão reunidos os casais que justamente receberam o casamento, fizeram o casamento religioso em nome da fé, eles estão dizendo: nós queremos ser sinal de Deus, da união de Jesus com a igreja, e viver isto no nosso lar. Ele está ali também, e por isso aquilo que se vive no lar, na família, no casal cristão, no casal que tem fé, é extensão da vida da igreja, sim, e também da missão da igreja, a vida da igreja e a missão da igreja não se vive só na paróquia, se vive dentro dos lares católicos, dos lares cristãos. Esta é uma grande questão, reatar este laço, este vai e vem entre igreja e família, família e igreja. Jovens, vocês têm toda a chance para fazer isso, que tal? Vocês serem casais, serem famílias agora, no futuro, que acho que já tem casados aí, né? Mas serem casais, serem famílias, assim, justamente família, torna-te aquilo que tu és, segundo o desígnio de Deus, segundo aquilo que a igreja ensina, segundo a igreja propõe, né? Na palavra do Papa, na igreja, enfim, de modo geral. Tá bom? Sei não, né? Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.